A gente falou numa outra live outro dia que, olha, pode ser que tenha um Papa americano aí, né? A gente chegou a falar numa live. Naturalmente o J.D. Vance esteve lá. Alguns dizem que esse Papa é mais progressista. Hã? Bota o fone. Esta live, Renan, foi no dia 22 de abril deste ano. Por um outro Papa conservador. E eu acho que faz sentido, dentro do espírito do tempo, termos um Papa tradicional e conservador. Não importa de onde. Então, a gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos. Tem gente falando de um eventual Papa americano. Bom, vamos lá. Teve gente que falou que ele é conservador. Por exemplo, tem umas falas dele de 2012 em nome da família tradicional, contra comportamentos que ele considera não tradicionais, né? Do tipo, né, famílias gays, etc e tal. Mas, no geral, ele é visto como um cara que ele acena do ponto de vista social para a esquerda, né? Ele é um papa visto como progressista em alguns termos. E ele é anti-imigração, né? E isso faz sentido dentro de uma lógica de alguém que estava atuando no Peru, né? Ele acho que foi padre no Peru, imagino eu. Então ele tem um trabalho, inclusive ele discursou agora em espanhol, depois de discursar em italiano. Então natural que ele fale em nome, né, do imigrante católico latino-americano nos Estados Unidos. Não gosta do Trump, aparentemente ele realmente não gosta nem um pouco do Donald Trump. Mas ele era amigo do Papa anterior, do Francisco. Ele tinha uma relação muito próxima com o Francisco também, que eu ouvi. Então, é um cara que fica aí, né, numa espécie de um mistério, né? Muita gente falando, pô, não temos o Papa conservador que queríamos. Pô, meu amigo, você não é um cardeal católico, né? Você não é um cardeal da Igreja Católica. Eles têm uma dinâmica particular muito própria, né? E a dinâmica de poder da Igreja Católica é a dinâmica de poder da Igreja Católica. Ela não necessariamente obedece isso. Teria mais a ver com o espírito do tempo, um papa mais conservador? Talvez, tá? Mas muitas pessoas podem alegar que o crescimento da igreja em certos locais de terceiro mundo não se dá por conta de uma aproximação a uma doutrina ou uma lógica mais conservadora, né? Ou mais tradicional, a gente pode colocar aí, né? Então eu já vi argumentos de outra ordem, costumo não acreditar, novamente eu não pertenço à comunidade católica, então seria meio tosco eu ficar só aqui dando meus pitacos sobre o tema. Mas um Papa americano está dentro do espírito do tempo, tá? Estamos vendo, né, não apenas conversões, mas uma série de casamentos católicos, né? Você fala casamento católico? Sim, lógico. Pessoas que se converteram recentemente se casam numa igreja católica, reforçando ainda mais os vínculos com a igreja, isso nos Estados Unidos. Então, um Papa americano talvez seja o Papa que deu o tom de uma transição da população cristã americana de, vamos dizer, um país protestante para um país que aí ao longo do século XXI se tornar majoritariamente católico. Isso tem muitas implicações. O Trump já se pronunciou, o Rafael Almeida Rizzo está colocando aí na tela. Trump reage a anúncio do primeiro Papa americano, honra para nosso país. Nascido em Chicago, Prevost é o primeiro pontífice original dos Estados Unidos. O presidente havia comentado que gostaria de ser Papa e publicou imagem de batina. Né? Algumas pessoas, né, que gostam de ficar falando, lá vem o Trump querer fazer a união entre o poder temporal e a autoridade espiritual, né? Lá vem Trump guenoniano, tratando dessa tensão das duas coisas, né, e brincando com isso, né, o imperador e o papa ao mesmo tempo. Mas naturalmente é uma brincadeira, mas o fato se vocês quiserem brincar, né, de ser guenoniano, de Júlio Zévola, de tradicionalismos, né, é fato que agora a América conta com a autoridade espiritual e o poder temporal em termos de nacionalidade, tá? Mas naturalmente num momento em que a própria América, os Estados Unidos da América, pra gente ser bem preciso, vamos dizer, passam por um momento no mínimo atribulado. A gente, enfim, eu vou falar um pouco do Papa, mas antes eu vou falar dos Estados Unidos, porque a gente viu que o Trump entrou com o pé no acelerador, né? O Dodge tava indo bem, né? O Musk tinha previsto fazer $1 trilhão em cortes orçamentários com besteiras, e eles atingiram apenas 12 ou 13% disso, que eu me lembre, tá? Eles estão por volta de cento e poucos bilhões, é muita coisa, naturalmente cento e poucos bilhões de dólares é coisa hoje de $1 trilhão, só que, né, temos que comparar a economia americana e a economia brasileira, então não tá assim lá essa Brastemp como imaginavam, né, a facilidade de fazer cortes, lembrando que os maiores cortes aconteceriam no começo, que eram os cortes mais óbvios, né, conforme o tempo vai passando vai ficando mais difícil achar as maiores contas, os maiores absurdos. Segunda coisa,
o ímpeto, né, ímpeto deportatório, vamos botar aí, né, do governo americano, esse ímpeto em botar os imigrantes para fora, ele foi atrapalhado, não nem tanto pelo trabalho dos democratas, dos oposicionistas ou grupos de direitos humanos, mas na prática pelos custos de ficar colocando a galera no avião e mandar embora. Então o Trump não tem uma resposta para as deportações, né? Ele, não, agora a imigração desenfreada parou, a fronteira tá fechada. Ok, né, mas e aí, e esses dezenas de milhões que entraram aí recentemente, vai fazer o que com eles, né? O seu eleitor quer que deporte, o Trump não tá deportando, ele ainda é bem aprovado por conta da questão da imigração, mas as deportações ainda não foram, vamos dizer, exatamente resolvidas, isso era um tema central de campanha dele. Terceira coisa, a guerra fiscal do Trump tá uma bosta, tá? Ela tá uma bosta, dá pra cravar hoje que a China está ganhando esse duelo, e ganhando com certa vantagem, e na verdade no jogo internacional quem pareceu o adulto na sala foi a China. Todo mundo comentou, pô, isso faz parte de um novo game, o Trump, ele faz essas negociações, né? Todo mundo conhece o livro de negociações do Trump, né? O Trump, ele pede mais pra pegar um pouco abaixo, que todo mundo sabe, assim, todo mundo sabe que numa negociação você pede mais pra pegar no meio, né? Aquela coisa, você quer sair do ponto A pra ir pro ponto B, então você pede o ponto D, né? Porque se você já chegar no C, você tá com muito lucro. Se chegar no B, é o que você queria. E você tá no A, então... em certa medida não tem nada de muito especial. Aí ele fala de algumas técnicas, mas essas técnicas todas são meio platitudes. E você vai falar que você vai usar uma técnica negocial interpessoal num jogo global. Meio que, né, eu tô inovando, não é exatamente uma grande inovação. Então a China soube jogar o jogo global muito melhor. A política externa americana foi exposta a alguns constrangimentos, como aquele dia que ele tava com aquela tabela. Ou seja, né, pra eu voltar agora pra questão do Papa, os Estados Unidos ficaram um pouco expostos, ao meu ver, nessa guerra fiscal contra a guerra tarifária contra a China. Foram comemorar, nós conseguimos impor mais de 100 acordos aí. Eles não impuseram nada, o caso brasileiro é um dos casos mais engraçados, né? Então, assim, o governo americano não tá com muita coisa para comemorar. O que houve agora, inclusive, foi uma diminuição no número de turistas para os Estados Unidos. Ele foi, inclusive, interpelado pela imprensa sobre isso. Então, eu acho que, enfim, o cenário não é exatamente o cenário mais bacana ali para o Donald Trump. E aí, esse fato do Papa ser norte-americano, ele pode ser um fato, vamos dizer... talvez bem visto por um lado e bem-vindo por um lado pro Trump, mas por outro não. Por quê? Eu vou colocar aqui, tá? Ora, um Papa americano significa poder americano sobre a Igreja Católica ou poder católico sobre os Estados Unidos da América? Isso aqui não é uma pergunta fácil de se responder. Porque quando o J.D. Vance esteve com o Papa Francisco, o J.D. Vance, precisa ser lembrado, foi a última grande autoridade no mundo a se encontrar com o Papa Francisco. Então o vice-presidente americano, ele próprio um católico, e que não é dessas conversões recentes, ele se converteu já há um tempinho, ele foi o último homem importante a encontrar o Papa, antes do seu falecimento. Então, era possível cravar, né, que assim, um conjunto de laços e vínculos de uma América que se vê como católica nos próximos anos e de uma direita que gostaria de ter o catolicismo como seu cerne nos próximos anos, ela fizesse esse encontro. Então tá aí a imagem, né, do J.D. Vance com o Papa Francisco. Mas para quais termos? Para, vamos dizer, adestrar a Igreja Católica e colocá-la sob, vamos dizer, a visão de mundo maga, que... né, procura talvez essa autoridade espiritual ou um determinado tipo de autoridade espiritual tradicional, romana, europeia, tá? Para se vincular à América. Seria isso que a turma maga queria? A questão que talvez você, né, tem que tomar cuidado com o que você deseja, né? Porque pode ser que venha, e esse é o ponto, um Papa que ele em si comece a estabelecer uma autoridade sobre os latinos da América. Já paraste para pensar, senhor Rafa Almeida Riso? Na verdade, um Papa que se diga contra, não, uma autoridade católica que se diga contra deportações e contra um tratamento desumano oferecido a católicos, irmãos de fé desses agora brancos americanos que se convertem ao catolicismo, e coloquem isso de uma maneira que, vamos dizer, soe no mínimo complicado pro governo americano. Um Papa norte-americano anti-imigração neste contexto Trump pode ser, né, do ponto de vista, né, desse momento histórico, no mínimo curioso. Veja só, olha só, isso aí já é um discurso do novo Papa, uma fala do novo Papa? Do antigo Papa ainda. Do antigo Papa? Ó, isso aqui é uma fala do Papa Francisco, ó. Repelir os migrantes é pecado grave, a indiferença mata.
O pontífice dedicou sua catequese ao drama dos migrantes, que mares e desertos não se tornem cemitérios. Tá, assim, enfim, o Papa Francisco estava dando uma opinião política, tá, sobre imigração. Eu acho uma vergonha ele ficar se miscuindo nesse assunto. E até falam que a Igreja Católica, em alguns lugares, falam, tá, não sei cravar, financiou, inclusive, navios e tal de imigrantes para os Estados Unidos também. Tá. Eu vou dizer um negócio, não só navios, né, mas, assim, tropas de pessoas lá marchando para os Estados Unidos. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que ele não tem que se miscuir nesses assuntos. Eu discordo completamente, né, de uma política pró-imigração, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Na verdade, até para o Brasil, né, a gente tem que olhar assim. Hoje nós temos tantos problemas que agregar pessoas apenas oriundas do terceiro mundo de culturas muito complicadas, você só vai diminuir, só vai aumentar o problema social nosso, você não vai agregar conhecimento. Então, né, é uma merda, mas é verdade, tá? Não vamos aqui ficar durando a pílula. Então, não sei, sabe? Eu vejo assim, olha, isso aqui é um novo momento mundial, um Papa americano pode representar um novo momento dos Estados Unidos no mundo, eu não sei. Porque eu volto a colocar, isso representa poder americano ou poder trumpista sobre o Vaticano, ou o poder do Vaticano sobre a América, tá? Digite 1 se vocês acham que é um poder trumpista sobre o Vaticano, ou digite 2 se você acha que é um poder do Vaticano sobre a América. Eu acho curioso, tá? Eu não sei responder. Eu tô mais pro 2 do que pro 1, tá? Olha só, esse aí é um post de 2015, feito pelo Papa eleito Robert Prevost. Eu acho que é Prevost, né? Acho que esse Prevost é um nome francês, imagino eu. Aí ele postou um texto do Cardeal Dolan. Por que a retórica anti-imigrante do Donald Trump é tão problemática? Ou seja, ele se opõe à retórica anti-imigração do Donald Trump. Dado que essa é a principal plataforma da direita americana hoje, tá? O Partido Republicano tem como principal plataforma a anti-imigração, não será exatamente, né, um passeio no parque a relação. Vixe! Isso é de quando? 3 de fevereiro de 2025? Isso é de 3 meses atrás. 3 meses atrás. Veja só, um post de 3 meses atrás do atual Papa, ele disse: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pergunta... Jesus não quer saber como nós, sei lá, colocamos hierarquias, como nós hierarquizamos nosso amor pelos outros, tá? É um texto, não sei de quem é, tá? Enfim, não sei se é ele que escreveu o texto, mas o que nos interessa aqui é que isso tem 4,5 milhões de views, e é uma opinião que vai de encontro à do J.D. Vance, né, que é justamente católico, que é ele próprio vice-presidente americano e que teve essa conversa com o Papa Francisco. Sei não, viu, Riso? E aí? Parece um cara que gosta de se posicionar bastante sobre Trump e sobre J.D. Vance, inclusive. Uhum. Não é assim, não é política genérica, ele cita os nomes. Assim, não são posições genéricas dele sobre o caso. Então, esse cara pode ser uma espécie de contraposição enquanto autoridade espiritual ao poder temporal de Donald Trump, tá? E aos sonhos molhados da direita maga. Pra gente ver como o mundo é complexo, né, galera? Como certos arranjos que as pessoas imaginam. Não, agora vamos ter uma América católica e tradicionalista. Quando vem um papa americano, mas anti-Trump, né? Realmente, o mundo é de uma complexidade. Deixa eu dar um gole aqui. A live aí, sair do plenário rapidão. Grande Amanda. Tudo bom? Tudo ótimo. Meu, eu tô muito feliz. O que aconteceu? Não, por causa do Papa. Juro, foi um sinal, assim, não, quando ele falou Leão 14, eu falei, não, assim, parecia mentira, né? Falei, gente, é um felino 14, assim, se esse não é um sinal divino, que estamos no caminho certo, eu não sei o que pode ser. Eu também não, assim, eu senti a mesma coisa, não, eu falei, como é que é? É realmente... mentira, né? Eu falei, não, pera aí, cara, não creio. Não, é doido. Não, foi muito
muito doido, assim. Nós temos aqui um bolão no gabinete, eu ganhei, não acertei o Papa, mas acertei as características e até ganhei o bolão. Mas, assim, jamais eu ia imaginar que o nome dele seria Leão e 14. Pois é. Não, realmente, o Leão 14 me pegou demais mesmo. Não é porque não, o Leão 14 a gente onça 14 também. Espero que a gente tenha um chefe de... Não, a gente vai ter um chefe de Estado, né, que vai ser eleito com o felino 14 e ele vai receber o Papa e a gente vai poder fazer essa piada com ele. Isso não será o máximo? Não, assim, olha, eu acho que quando der certo, né, a gente deveria ir lá, levar a bandeira do 14, da missão, pro Papa Felino 14 abençoar. Até porque as cores são a mesma, do Vaticano e da missão também, né? Exato. Não, acho que é um sinal, assim. Falei, gente, eu preciso entrar na live e falar isso, porque, juro, arrepiou, assim, caiu até uma lágrima. Eu falei, isso é um sinal muito divino. É um negócio que parece até mentira, assim. Eu fiquei tão feliz, juro, eu fiquei feliz pelo Papa. É emocionante, né? Pra quem é católico, é um período que você fica numa espera, é uma entrega, é algo muito, muito especial mesmo, esse período do conclave. E aí juntou tudo, foi mais que perfeito, assim. Foi, sei lá, como se o Brasil tivesse ganho a final da Copa do Mundo com 7-1.